Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Carol. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre mim, depois falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai falar aqui. Vocês veem esse laser aqui, se eu apontar? Sim. Vocês. Tá bom? Tá bom. Eu nasci no Beira-Mar, ali em Duque de Caxias. Não sei se tem mais gente da Baixada aqui. Vivi praticamente minha adolescência inteira lá. Eu sou formada em administração de empresas. Me formei ali em 2018. E comecei a trabalhar na área comercial. Então, eu fui na área comercial. E aí, depois de um tempo, eu migrei para tecnologia. Então, eu fiz a transição de carreira no lugar onde eu trabalhava. E aí, comecei a trabalhar com tecnologia, mais na parte de produto, né? Eu nunca fui de desenvolver, nem nada assim. Eu cuidava da parte de produto, desenvolvimento de projetos, aplicativos, essas coisas. E aí, eu fiz uma pós, né, para, de fato, fazer essa transição de uma forma correta. Eu fiz uma pós ali em desenvolvimento de software com metodologia ágil, que é o que eu gosto muito de falar. Então, eu meio que uno o produto com metodologias ágeis, né? E eu vou explicar um pouquinho também o que é isso, como é que a gente aplica na prática. De experiências, eu fiquei os últimos 2 anos atuando como Product Owner lá na Americanas, no aplicativo deles, numa parte escrita modo loja. E agora, atualmente, eu tô na Ipiranga. Eu entrei lá como agilista. Depois eu vou explicar esses papéis para vocês, o que é, o que faz. E agora eu tô como Product Manager ali. Eu olho alguns produtos, mas de forma mais cross. Eu não tenho um produto meu que eu cuido, mas eu ajudo os outros times a cuidar de uma maneira correta, a fazer esse ciclo de produto que eu vou explicar para vocês aqui de uma forma ali mais certinha, mais organizada. Eu tenho uma certificação que é de Scrum Master, dessa certificadora aqui. E ultimamente eu fiz um curso de liderança de produto digital também. Então, esse tema eu gosto muito, então é uma coisa que eu me interesso bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse ciclo de desenvolvimento. Então, a ideia de eu vir falar com vocês é falar um pouquinho na prática como é o trabalho, como é trabalhar com um produto digital, quais são as etapas, qual é o papel de vocês como dev nesses times e da importância dessa colaboração entre vocês, pessoas de produto e o negócio. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre isso aqui. É importante dizer que, assim, não é para ser uma palestra e tal, vocês podem tirar dúvida, perguntar. Se vocês tiverem alguma questão, não tem problema. Acho que pode falar aqui ou mandar no chat. Acho que a Rai pode ler para mim aqui, que eu não. Sim, sim. Como eu tô com a tela de apresentação, eu não tô vendo vocês. Então, fica tranquilo, pode perguntar. Não tem pergunta ruim nem nada do tipo. Até porque eu vou trazer muitos termos aqui de produto e a maioria deles tem muitos termos em inglês e tal. Eu sempre vou tentar traduzir para vocês. Mas, como no mundo real é assim, quando vocês forem atuar nas empresas, ou se já tem gente que atua, eles já chamam assim, então eu trouxe do jeito que é a realidade para vocês irem entendendo, tá? Eu vou falar um pouquinho do ciclo de produto, como que é composto esse time, como que é no dia a dia e uma recapitulação aí do que rolou, né? Pra gente ficar na mesma página. Vamos lá. Primeiro, o que é um ciclo de produto? É importante dizer para vocês que nesses 40 minutos, uma hora que eu vou falar aqui, vai ter algumas interações. Então, eu gosto muito de ouvir o que a galera tá pensando, para participar, a galera participar aqui do dia a dia. Então, eu usei aqui o Ment, não sei se todo mundo conhece, que a gente vai ter 2 interações, uma agora e uma ali no final, que vai ser um quiz, que vai estar valendo um voucher do iFood. Então, prestem atenção ali no que a gente vai apresentar, alguns termos, algumas coisas, que depois vai ter um quiz bem legal para sentir como é que vocês estão. Então, eu tentei trazer uma linguagem também bem tranquila para vocês, tá? E agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Aí, deixa eu ver se vocês estão vendo isso aqui. Deixa eu jogar aqui na tela. O que é um produto digital? Se vocês têm uma ideia do que é um produto digital, já ouvi falar, não sei. Eu queria que vocês ou usassem o celular aqui nesse QR Code para acessar. E aí vai aparecer uma opção de 3 caixinhas para vocês escreverem. Ou então acessar esse site aqui em cima, que é ment.com, e usar esse código aqui, que vocês acessam. Só para eu sentir de vocês, se vocês sabem o que é, já ouviu falar, como é que é.
Se vocês conseguirem participar, vocês me avisem. Se tiver algum problema também, tá? Tô conseguindo acessar aqui direitinho. Pelo Tá QR bom. Code. Beleza. Legal. Eu já vou falando aqui algumas coisas. App, site, aplicativo, web, produto que não é físico, legal. Assinatura Netflix, por exemplo. Aplicativo, interage somente pela web. É isso. E-book, show. Beleza. Agora deixa eu voltar aqui. Teve mais gente que colocou, deixa eu ver. Serviço a produto digital. Beleza. É bem isso que vocês falaram, exatamente. É um bem tangível, né, que não é físico, que para você acessar ele você precisa da internet, que você precisa fazer um download, acessar de alguma plataforma digital. Então, serviço de assinatura, que nem colocaram, cursos online, mentorias online. Aqui eu trouxe umas fotos de algumas coisas, que é o aplicativo do iFood, já que a gente está falando de iFood aqui. O aplicativo do iFood, o portal ali do Detran, qualquer portal que a gente acessa na web. Esse aqui é um sistema que eu não sei qual é, eu peguei aqui da internet. Inclusive parece bem obsoleto. E esse daqui é o do Salesforce, não sei se vocês já ouviram falar. Esses são os produtos digitais. E quando a gente fala, aí assim, já que a gente tá falando de iFood, vamos ter um voucher aqui, eu vou trabalhar em cima dele, tá, gente? Então, quando a gente olha para um produto, vamos dizer esse aplicativo do iFood, né? Como é que quando a gente olha para ele, o que a gente vê assim que a gente baixa o aplicativo ou compra alguma coisa? A gente vê toda a parte visual ali. A parte de funcionalidades, os componentes, você vê banner, você vê botão, você vê conteúdo. E também tem a parte que a gente não vê, que é a parte ali de integrações, as APIs. Então, onde fica o banco de dados do cliente, o dado dos pedidos dos restaurantes, a arquitetura por trás daquilo. Então, quando a gente pensa nesses produtos, tem algumas complexidades por trás disso, né? E, assim, uma coisa que é importante a gente pensar quando a gente está falando da prática ali no dia a dia, que quando a gente está trabalhando nessas empresas, enfim, de aplicativo, de portal, de tudo isso, é importante entender qual é o objetivo dela, né? É sempre resolver o problema em troca de dinheiro, né? Em troca de receita. Então, a gente vive num país capitalista, as empresas são assim. Então, a gente precisa entender que, às vezes, são coisas que são colocadas aqui, quando vocês estiverem dentro dos times, né? Precisamos colocar uma funcionalidade desse jeito, coisas que você concorde, não concorde. É importante vocês entenderem que o que está sempre sendo visto e cobrado é o quanto de receita que aquilo que vocês estão produzindo está trazendo para aquela empresa, né? E normalmente, num aplicativo desse, são muitos times trabalhando. Então, tem times trabalhando só na parte de carrinho, de compra. Tem muitos times trabalhando na parte de busca, quando você vai buscar algum tipo de conteúdo, de comida ali dentro. Tem um time focado nessa busca para que a busca seja exatamente o que você espera. Tem times trabalhando nesses banners, enfim. Quando a gente fala de um aplicativo, a gente fala de uma complexidade inteira, principalmente o iFood, que só existe de forma online, né? Não existe, não tem nada físico dele, somente o aplicativo. Aí, por curiosidade, eu vi que eles têm um site de developer, que ele mostra exatamente, como vocês são técnicos, né? Trouxe um pouquinho de coisa técnica aqui também. Eles mostram aqui como é feito por dentro do app. Então, as APIs, as chamadas que eles fazem. Então, é bem legal, acho que vocês olharem, quando vocês pensarem nesses produtos, como é que funciona uma Netflix, como é que funciona um aplicativo desse por trás. Então, eu acho que vocês começam a casar as aulas de vocês, as trocas de mentoria de vocês com o mundo real, né? Como é que funciona de verdade um produto. Então, esses sites aqui servem como isso. Vocês darem uma olhada, entenderem como é que funciona, a complexidade do todo, tá? Então, depois eu mando para vocês esse slide, que aí eu acho que vale dar uma conferida nesse site aqui.
E aí, falando de prática, vamos pensar aqui que a gente realmente está trabalhando com esse aplicativo do iFood, somos todos aqui desse time do iFood, e muitos clientes deram para a gente sugestão de coisas que gostariam o tempo inteiro. Acho que todo mundo aqui olha a Netflix, olha algum desses aplicativos e fala, nossa, deveria ter isso. Ou a gente acaba comparando uma interface com a outra, deveria ter aquilo, deveria ter aquilo outro. Então, vamos simular que a gente aqui recebeu dos nossos clientes, dos nossos usuários, que eles gostariam de ter coisas diferentes dentro do iFood. Então, aqui, eu estou mostrando como é que chega na vida real, tá? Para um time mesmo, como é que chega isso do time de negócio que a gente fala, né? Então, eles vêm escrito ali numa história de usuário. Então, é meio que um padrãozinho. Tipo, eu, como Tantantan, gostaria Tantantan para alguma coisa. Eu gostaria de avaliar os pratos recebidos através de foto e vídeo. Né? Hoje você coloca comentário e bota estrelinha, se eu não me engano. Então, algumas pessoas aqui querem que tenha foto e vídeo para você postar, para saber se vai ter uma avaliação mais clara, se a comida chegou amassada, ou chegou corretamente, ou chegou igual a foto. Então, vamos dizer que essa é a ideia que veio pra gente, pro nosso time aqui do iFood, tá? Aí, como é que funciona o ciclo de produto na prática, tá? Essa aqui é uma visão geral. Então, a gente é dividido aqui em duas partes. A parte de discovery, que é a parte da descoberta. A gente vai descobrir se aquela ideia ela é viável ou não é viável, se vale a pena fazer ela ou não. Se ela é uma ideia de um cliente ou se é da maioria dos clientes, né? Porque a gente não pode fazer tudo que pedem pra gente também. Então, é importante a gente entender isso. E tem a parte do delivery, que é de fato a entrega disso, tá? Olhando aqui na etapa do discovery, chegou essa ideia aqui. Então, a gente quer ali trabalhar no vídeo, colocar um vídeo, colocar uma foto dentro do iFood. Vai chegar essa ideia aqui. E a gente começa a trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com design thinking, que é esse duplo diamante aqui, em que a gente vai começar a descobrir mais sobre isso. Será que esse é um problema da maioria dos clientes? Então, a gente vai entrevistar. Normalmente, dentro dos times, tem uma pessoa que é chamada de UX ou UX Research, que são pessoas que fazem pesquisas, que ajudam aí a gente, eu enquanto pessoa de produto, né, a definir essas coisas, tá? Às vezes não tem, depende do time. Então, a gente vai olhar no mercado se tem concorrente fazendo, a gente vai fazer pesquisa com o cliente para validar, a gente vai ver com os devs se é viável fazer isso ou não, se de repente, cara, é muito complexo, nosso produto não dá para fazer isso agora. Então, a gente começa a entender esse problema aqui e depois a gente vai explorar ele e aí, de fato, vamos dizer que a gente validou. A gente viu que muitos clientes querem isso, que dá para fazer, então a gente vai construir um protótipo, né? Um protótipo, ele é tipo a casca ali do nosso app. Ele é um desenho de como vai ser, de como ficaria. E a gente vai testar esse protótipo. E aí, com esse protótipo pronto, validado, feito um teste de usabilidade ali nele, que é para saber se os usuários conseguem mexer naquele protótipo, a gente vai para a camada de delivery. Então, é aqui que começa todo o trabalho dos desenvolvedores de construir, de fato, essa funcionalidade que a gente pediu, tá? Esse backlog de produto aqui é uma lista de coisas que a gente precisa fazer no produto. Vamos dizer que essa ideia que eu acabei de falar aqui é uma entre várias outras que as pessoas deram. Então, a gente escolhe por vez de qual ideia a gente vai começar a trabalhar primeiro. Aí, deixa eu ajeitar aqui. Aí, aqui na parte de desenvolvimento ágil, a gente tem duas formas de trabalhar, que é o Scrum ou o Kanban. Não sei se vocês já ouviram falar, mas depois eu vou detalhar um pouco mais. O Scrum é onde o time vai trabalhar nele durante um período fixo, que a gente chama de sprint. Então, uma sprint é um tempo de trabalho ali, que a gente vai setar, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, que a gente vai trabalhar. E ele tem alguns rituais, algumas coisas que eu vou entrar mais em detalhe aqui depois. Ou ele pode trabalhar no modelo Kanban, que é um modelo contínuo, né? A gente vai colocando as tarefas, vai pegando e vai fazendo. O dev vai pegando e vai fazendo. Então, tem esses dois modelos de trabalho, que depois eu vou aprofundar um pouco mais. E tem toda a parte de acompanhamento disso. Então, como é que a gente vai se organizar? Para fazer essa atividade, a gente precisa fazer um monte de tarefas. Então, a gente usa normalmente nas empresas
o Trello, ou o Gira, ou o Azure DevOps, tem algumas ferramentas que basicamente fazem a mesma coisa. A gente coloca as atividades que a gente vai fazer ali, a gente lista tudo que precisa, e os devs, aí falando na prática, tá, gente? A pessoa desenvolvedora vai pegar esses cards aqui, vai dividir entre eles ali quem vai fazer o quê. Então, para isso a gente precisa de uma API que vai fazer isso. Para isso a gente precisa criar um banco de dados, precisa criar tal coisa. A gente vai listando aqui. E normalmente tem essas colunas de a fazer, em andamento, em testes e pronto. Então, o desenvolvedor vai pegar a atividade aqui, comecei a fazer, vai jogar para cá, em andamento. Fiz, agora precisa testar. E assim vai. Pode ter muitas colunas aqui, como pode ter poucas. Então, depende do time que vocês entrarem aí, de como vai acontecer. Mas a importância de você documentar, de você colocar exatamente o que vai fazer, de escrever aqui, ela é muito importante para a gente conseguir chegar do outro lado com essa funcionalidade entregue, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Não. Algum ponto? Para mim tá bem esclarecido. Para mim tá bem legal. Beleza. Agora a gente vai falar sobre o time de produto, tá? Como é que é um time quando vocês entrarem na empresa, como é que vai ser isso? E por que eu chamei de típico? Porque nem sempre tem esse mundo ideal aqui, né? Carol, às vezes a gente olha... Só um momento. O Rafael levantou a mão. Ele levantou a mão, Rafael. Pode falar, Rafael. A minha dúvida é o seguinte, eu já vi muito falar sobre Scrum e Kanban, mas eu vi que as empresas não necessariamente se apegam a essas metodologias. Uma vez eu tive um contato, uma imersão com o pessoal do iFood e eu vi que eles usam em alguns squads Kanban, em outros squads eles usam Scrum. Alguns eles usam uma variação do Kanban. Um híbrido, que a gente chama. Uhum. Eu vou chegar lá, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque acontece exatamente isso. Bom ponto. Chegando lá, eu falo sobre isso melhor, tá bom? Uhum. Mas valeu pela pergunta. Aí, aqui, no time de produto típico, tá? Se a gente fosse falar de um cenário ideal e perfeito, deveria ser isso daqui. Então, a gente deveria ter os desenvolvedores, back-end, front-end, deveria ter o product owner ou manager, depende do nome. Tem empresas que chamam os dois da mesma coisa, tem empresas que chamam diferente. Mas ele é responsável ali por fazer, essa pessoa aqui é responsável por fazer o meio termo entre time de negócio e time técnico. Então, ele meio que vai traduzir ali entre os dois, tá? Scrum Master é agilista, então esse que o Rafael falou. Então, tem times que seguem o Scrum, e aí eu vou falar um pouco disso depois no Scrum, que o Scrum tem papéis definidos para compor o time. Então, se for um time Scrum, ele tem um Scrum Master, que é essa pessoa que vai cuidar ali dessa parte de agilidade. Ou se ele não é, se ele usa um Kanban, ou se ele usa uma outra coisa, às vezes tem um agilista também. Então, pode ter isso, pode não ter essa pessoa, ou talvez o Product Owner faça esse papel, enfim. Às vezes no mundo real é bem confuso. E a gente tem a pessoa ali que é o XUI, né? Que cuida da parte de design, de protótipo e tudo mais. Aí, falando dessa pessoa de UX UI, meio que tem duas abordagens. O UX, que é a experiência do usuário. Então, essa pessoa pode ser uma só, tá, gente? Ela pode fazer as duas partes, como pode ter pessoas para fazer cada parte. Então, depende. Eu já passei por empresas que eram separadas, já passei por empresas que é a mesma pessoa só. Então, depende muito da empresa que vocês caírem. Essa pessoa, ela vai ali cuidar da parte de pesquisa, que nem eu falei, a jornada, vai traçar uma jornada, vai entender ali. A gente está falando da funcionalidade do vídeo e da foto no iFood, por exemplo. Essa pessoa vai construir toda uma jornada de como seria, como deveria ser, vai conversar com as pessoas, vai fazer as personas. O público A, o público B gosta disso. Então, ela vai meio que fazer essa pesquisa ali antes. E essa outra de UI seria a interface ali do usuário. Ela, de fato, traduziria aquilo em protótipo, né? Numa animação, iria ver questão de cor, ilustração. Às vezes pode ser as duas pessoas em uma ou separado. Então, é legal ter essa pessoa dentro do time. E eu também já vi essa pessoa dentro da squad, né? Dentro do time, ou um XY trabalhando em vários produtos. Também já vi isso.
Então, nem sempre consegue essa exclusividade da pessoa dentro do time. Carol, desculpa. Pode falar. O Jefferson Não, pode ir. Ele perguntou que se para ser PM é necessário você ser dev sênior antes. Não. Deixa eu falar aqui, ó. O papel do PMPO. A gente não precisa ser dev antes. Eu fui CPO, eu trabalhava na área comercial lá da Americanas e eu troquei para CPO lá da área de tecnologia. Eu não tenho nenhum background técnico, nem nada do tipo, porque o PO, ele vai aqui, né, que tá explicando um pouco do papel dele, né. O papel dele, e aí eu não vou ler isso aqui, mas aí depois vocês podem olhar com cuidado. Mas o papel dele dentro do time é meio que traduzir esses pedidos que chegam da área de negócio, dos usuários, através de métricas. Então, a gente trabalha muito com a métrica dentro daquele aplicativo. Então, se tem um botão que está sendo muito clicado, ou se as pessoas estão abandonando muito o carrinho de compras, a gente olha muito essas métricas e trabalha para criar ali algumas soluções para melhorar essas métricas. Então, é importante a gente trabalhar vinculado a isso. E ele faz esse meio de campo entre o time técnico, que é os devs, com a área de negócio. Então, toda aquela escrita de história do usuário, a gente escrever de como a gente quer que as coisas sejam, é o papel do PO, do PM. Mas ele não precisa ter esse background técnico, não. É importante conhecer um pouco do tipo, pesquisar um pouco sobre isso, tirar dúvida, porque acaba que tem muitos termos técnicos, né? Quando eu entrei ali na área na Americanas, nessa squad de aplicativo, eu fiquei, tipo, 1 mês, 2 meses não entendendo nada que eles falavam, porque é muita coisa de API, de não sei o que, de conexão, que você não entende, mas que aos poucos você vai entendendo. Então, se por acaso você começou como dev e quer fazer essa troca, melhor ainda, porque você já tem esse conhecimento, você consegue falar de uma forma mais igual para igual no seu pedido, né? Mas não tem problema nenhum, não precisa ser técnico, não. Ele complementou falando que acha que é muito maneiro o trabalho do PM, mas vejo que normalmente é necessário ter vários cursos para exercer a função, tipo certificado do PMI, etc. O PMI ele é mais voltado para projeto, né? Gerentes de projeto. Então, tem uma diferença entre PMs e GPs. Gerentes de projeto, eles cuidam ali. Aí vai muito no slide que eu quero mostrar depois para vocês, entre o mundo tradicional e o mundo ágil, né? Então, no mundo tradicional, as empresas que trabalham de forma tradicional, aí já falando do assunto que eu ia falar depois, mas empresas que trabalham de forma tradicional, o que elas fazem? Vamos criar um produto, um projeto, elas passam, sei lá, bastante tempo planejando tudo aquilo, depois elas fazem o design daquilo, depois elas fazem, de fato, trabalham em cima daquilo para entregar o projeto, e no final mostra para o cliente, pede o feedback do cliente. Esse é o mundo tradicional de trabalho, em que a gente planeja tudo primeiro, depois faz o design, depois executa. O ágil ele surgiu em 2001, e aí ele surgiu com a pegada do seguinte: um monte de galera estava querendo fazer desenvolvimento de software, e esse modelo de trabalho tradicional não adiantava. Por quê? Quando você passava meses planejando, depois construindo, quando você ia falar com o cliente, a tecnologia tinha avançado, o cliente mudou de ideia, e aí aquilo já não era mais viável. Então, por isso que foi criado o método ágil. E o método ágil tem esse papel do PM no ciclo de produto, tá? Esse papel do PMI que você falou é um papel de gerente de projeto, que ele trabalha desse jeito que eu falei, do jeito tradicional. Ele vai planejar, aí tem ali iniciação, planejamento, tem toda uma documentação gigantesca no mundo tradicional, que no ágil já é diferente, porque a gente faz entregas muito curtas e rápidas, porque a gente quer o tempo todo pegar esse feedback do cliente. Eu tenho uma fotinha aqui depois que eu vou mostrar, que eu acho que vai ficar mais claro para você entender. Mas depois a gente pode entrar nesse assunto lá, tá? E aí é importante dizer que o PM, o PO, ele não é líder de ninguém, não tem o chefe de ninguém ali. Quando a gente fala de times ágeis ali, aquele time que eu mostrei para vocês, o time mais típico, a ideia é que ele seja autogerenciado. Então, assim, cara, eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua, a gente precisa fazer que isso dê certo. E as pessoas precisam ter essa maturidade, entendeu? De não precisar ter um chefe, de ter alguém mandando ou te cobrando as coisas.
A ideia de um time ágil, de eu trabalhar desse jeito aqui, é que o time seja isso. Sei o que eu tenho que fazer, sei as minhas entregas e vou conversar com o meu time se eu precisar de alguma ajuda, se eu tiver algum impedimento. Então, a ideia é isso, tá? Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. É focado muito em trazer esse resultado para o time. Então, o PM e o PO, ele foca muito nas métricas, se está atingindo o resultado. É sempre focado nisso. Aqui, times que tem Scrum Master ou Agilista, ele é muito focado essa guarda da metodologia. Então, a gente vai falar aqui daqui a pouco de cerimônias ágeis, de planning, daily, essas coisas. Então, o Scrum Master, normalmente, ele é a pessoa que vai facilitar aquilo ali. Vai fazer que aquilo ali aconteça. Ou, num primeiro momento, vamos dizer que a gente tem um time que não está muito maduro ainda, que está começando a trabalhar desse jeito. Então, ele vai ficar ali olhando... Lembra que eu mostrei aquele board do Trello? Ele vai ficar olhando se vocês estão atualizando as coisas, estão vendo os cards. Por quê? Quando a gente usa aquele board, ele é pra gente ter transparência nas coisas que a gente faz, nas entregas. E também ele dá pra gente algumas métricas de como o nosso time funciona. Então, a gente vai ver que, cara, no nosso time com 2 devs, 3 devs, a gente consegue entregar 5 tarefas complexas. E a gente vai tendo esses números pra gente trabalhar em cima disso. Pra gente aumentar a performance do time, enfim. Ou se a gente vê que a gente não tá conseguindo entregar, porque tem pouca gente, a gente precisa falar ali com alguém para entrar mais devs ou ter mais um X dentro do time. Aí depende muito do produto que vocês forem começar a trabalhar, entendeu? E a ideia é ele treinar o time para que eles sejam, isso que eu falei, autogerenciável. Cada um sabe o que tem que fazer, tem o seu card ali, foi definido lá no início. Então, não é muito, tipo, babá de alguém de ficar ali, porque às vezes a pessoa tem essa coisa, né? Tipo, o Scrum Master vai ficar ali no meu pé o tempo todo, pô, que saco. Mas não é. Ele é pra fazer essa roda girar, entendeu? Pra fazer essas coisas funcionarem. E como é que os devs contribuem pro time de produto? Então, aqui é muito, assim, entender... Aí vamos lá, o que acontece? Normalmente, quando os devs que eu conheço, eles é focado muito na parte técnica, isso é muito importante. Acho que vocês saberem, se desenvolverem na parte técnica, entenderem, é muito legal. Mas é muito importante também vocês entenderem um contexto todo. Talvez quando vocês vão entrar ali num cargo mais júnior, talvez não vou cuidar de um produto sozinho, porque, assim, muita coisa, enfim, você vai entrar ali para apoiar alguém. Mas é importante com o tempo de casa, quanto mais você vai entendendo sobre o produto, vendo as documentações, se aperfeiçoando um pouco mais, é importante vocês irem entendendo o todo, sabe? Para que aquele produto funciona? Para que aquele negócio funciona? Aonde é conectado em quê? Porque é importante vocês sempre perguntarem, questionarem as coisas, propor soluções que façam sentido. Então, por exemplo, eu já vi em lugares que eu já trabalhei, a gente precisava fazer uma funcionalidade de colocar, sei lá, um QR Code, alguma coisa assim lá dentro. E a gente fez, só que assim, as pessoas não viram que tinha que conectar com uma outra coisa, aí acabou quebrando em produção, sabe? É legal vocês terem essa noção do todo, de como funcionam as coisas. Eu sei que às vezes é chato falar com o pessoal de negócio, que tem que entender aquilo tudo outro, mas é importante ter essa visão, tá? Outra coisa importante também é, assim, parte de novas tecnologias. Então, assim, a gente, dentro desse time, somos pessoas que a gente não pode parar de estudar. Tanto o PM, tanto o X, tanto as listas, tanto os devs, a gente não pode parar de estudar. Então, a gente tem que trazer novas tecnologias, novos jeitos de trabalhar. Eu vi que desse jeito é melhor, no mercado está acontecendo isso. Então, assim, isso é importante, tá? Tem o papel do dev também trazendo isso. Olha, a gente faz desse jeito, mas se a gente implementar essa outra coisa aqui, a gente vai conseguir entregar mais rápido. Oi? Alguém quer perguntar? Acho que eu tinha ouvido alguém. Talvez trazer mais tecnologias, novos jeitos de trabalhar, vai otimizar. Então, isso é importante também. Ali na parte do delivery, que eu falei, que é na parte de fato, vocês vão construir as coisas. Então, vocês vão codar, vocês vão pegar código, vocês vão fazer essas coisas. Então, vocês vão construir, vão testar, vão identificar débitos técnicos. Débitos técnicos é quando a gente tem páginas construídas há muito tempo, e aí acaba que você não dá uma atualizada nela, e ela acaba ficando lá para trás, e as pessoas esquecem que existe isso lá.
e aí depois você quer implementar alguma coisa nova e impacta nessa página antiga. Então, é preciso sempre estar atualizando, tá vendo como é que tá essas questões, para garantir essa qualidade, que as coisas subam. Quando eu falo subir, é subir para produção, né? Então, vamos falar da nossa funcionalidade lá do iFood de novo. A gente quer construir, quer colocar um vídeo e foto lá para as pessoas avaliarem. Então, na hora que subir, estiver disponível para os usuários, então a gente tem usuários de Android, usuários de iPhone, garantir que aquilo ali está funcionando, que não está travando, se tiver algum bug, alguma coisa, que a gente vai corrigir, ver a questão de performance dessa funcionalidade. Pô, aí é papel do PM, do PO, olhar as métricas, entendeu? Tem pouca gente subindo o vídeo, por que será que não estão subindo o vídeo? Porque tá travando? Porque não carrega? Enfim, é importante sempre tá olhando esse todo, como é que funciona, tá? Aí, voltando lá porque eu falei do ciclo de produto. Então, normalmente o dev é envolvido aqui, nessa parte. Quando ele vai lá, de fato, pegar a tarefa, codar e tudo mais. A minha provocação, que eu gosto sempre de falar quando eu trabalho com ciclo de produto, é que o dev esteja em todos. Não quer dizer que ele vai entrar especificamente numa reunião e ficar aqui, não. Mas que ele seja envolvido, olha, a gente está pensando nisso. Porque às vezes ele tem uma solução, às vezes vocês vão ter uma solução melhor do que botar um vídeo e botar uma foto. De repente é uma outra coisa que a gente quer colocar ali. E aí, vocês como tem a visão do produto como um todo, da complexidade técnica de colocar, se é viável, se não é viável, quanto tempo vai demorar. Então, é importante estar envolvido ali desde o início. Então, se você for entrar no time que tem essa pessoa de PO, ou tem empresas também que chamam de analistas de negócio, ou BA, né, em inglês. Depende, aí é legal quando você entrar nessa empresa, você entender aonde se encaixa esses papéis, porque apesar de ter nomes diferentes, acabam fazendo a mesma coisa. É a ponte entre negócio e tecnologia. Então, ele pode ser um PO, ele pode ser um analista de negócio, ele pode ser um BA. Então, depende. É legal vocês entenderem como que a sua empresa, como é a empresa que vocês vão entrar, chamam isso lá dentro. Entendeu? Aí, como é que funciona na prática? Agora, na prática mesmo, que é a pergunta lá que fizeram, dessa questão que eu comecei a falar. Do Agile versus Waterfall, que é cascata, ou tradicional, né? O mundo funcionava assim, né? Muitas empresas funcionavam desse jeito. Você primeiro faz todo o planejamento, depois etapas. Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. No final do ano, ou de 6 meses, sei lá, dependendo da funcionalidade que você quer desenvolver, talvez vai demorar 6 meses para colocar, talvez mais, depende, né? Carol. Eles faziam isso por etapas. Pode falar. A Tati levantou a mão. Pode falar, Tati. Não foi sem querer, pessoal. Tranquilo. O mundo funcionava assim, desse jeito. Aí, como eu comentei, né? Às vezes, quando você vai chegar no final, que eles iam validar com os clientes, eles mudavam de ideia. Ou depois que a gente desenvolveu o negócio, viu que depois tinha uma tecnologia nova que inviabilizava aquela funcionalidade. Então, ficava tendo muito retrabalho, porque levava tempo. Então, quando surgiu o Manifesto Ágil, e aí dentro do Ágil inclui Scrum, Kanban, entre outros, Safe, entre outros, ele surgiu para encurtar isso. Então, a gente fala que no mundo ágil, quando a gente trabalha com agilidade, a gente tem ciclos curtos e contínuos. Então, dentro de uma sprint, e aí uma sprint ela pode ser de até 4 semanas, a gente vai fazer tudo isso aqui em uma sprint. Então, a gente vai pegar essa funcionalidade de botar vídeo e foto, a gente vai planejar ela, a gente vai desenvolver, vai quebrar ela, né, em algumas tarefas. Talvez dure uma sprint, 2 sprints, 3 sprints, aí depende. Mas a gente vai ter pequenas entregas. Então, a gente não vai entregar o vídeo e a foto de uma vez. A gente vai entregar só a foto, primeiro. E aí, depois, numa segunda sprint, a gente vai entregar o vídeo. Então, a gente consegue quebrar essas coisas em ciclos menores e testar com o usuário. Então, quando a gente colocar a foto, vamos subir lá para o cliente, para os usuários no aplicativo, a gente vai ver como é que está o uso, o pessoal está usando, está engajando. Então, você consegue ter esse feedback mais rápido. Então, basicamente, a diferença aqui é isso, de ter feedbacks mais rápidos. Aí, a pergunta lá que a gente tem o Scrum e o Kanban, né? Eu trouxe aqui um pouco a diferença entre eles. E o que acontece hoje? Eu já vi empresas fazendo Scrum, já vi fazendo Kanban, já vi fazendo Scrumban, misturando.
Já vi gente misturando a parte de Agile, de tradicional aqui com Agile. Às vezes fica uma coisa bem doida, assim. Tem empresas que fica bem doido misturando tudo. Mas, o que eu, no papel lá, dentro da empresa que eu tô, nas squads que eu trabalho, lá é dividido mais ou menos assim. Tem algumas squads que trabalham com o Scrum Kanban, e tem outras que trabalham ainda nesse método aqui, tradicional. Porque, por exemplo, se for... Pode falar. Mas por boas práticas, qual é o modelo, o formato mais usual de se utilizar? Então, depende do que você quer fazer. Se você vai construir uma coisa que você já sabe exatamente o que você quer fazer, por exemplo, eu vou construir um modelo do McDonald's lá, uma lojinha do McDonald's. Vou implementar ele ali. Você sabe exatamente o que tem que fazer, o que tem que ter, porque é padronizado, certo? Então, você pode fazer desse modo. E aí você pode, tipo, vou replicar o site da Netflix, sei lá, exatamente como ela tá. Você pode fazer assim. Porque não vai ter mudança, não vai ter nada diferente. Diferente quando a gente trabalha com esses produtos digitais. Então, quando você trabalha com aplicativos, essas coisas, às vezes o cliente pode mudar de ideia. Às vezes você pode lançar uma coisa e a funcionalidade não deslanchar. Então, com agilidade, você pode mais rápido descobrir isso e parar de fazer, ou descobrir isso e fazer diferente. Então, quando as pessoas às vezes têm uma briga entre esses dois, né? Mas o que eu falo é, se você sabe exatamente o que você quer, se o seu cliente sabe, então vamos lá, o cliente chegou lá na minha empresa, ele sabe exatamente o que ele quer, e você tem certeza disso, que não pode ter nenhuma mudança, pode fazer assim. Mas, na maioria das vezes, a boa prática é você fazer do ágil. Porque você vai dando feedback para o cliente de forma rápida e curta, entendeu? Então ele vai vendo, eu vou construir o site, então vou mostrar o esqueleto do site primeiro. Vou construir outra coisa, vou mostrar outra coisa, vou botar os banners. Aí ele olhou e viu, esse banner aqui não gostei de outro jeito. Então você consegue fazendo mudanças ali. Em vez de você fazer tudo, gastar o seu tempo codando tudo para chegar pro cliente, ele fala, cara, não gostei. Agora eu vi o concorrente do outro jeito, quero do outro jeito. E aí todo o teu trabalho foi por água abaixo. Então, por isso que eu acho que na maioria dos produtos digitais, essas coisas, é importante você usar o ágil. E aí você pode usar o Scrum ou o Kanban, ou outros, mas 90% ou é um ou é o outro, tá? A diferença básica é, no Scrum, a gente define ciclos de trabalho. Então, assim, é sprint, né, que a gente chama de sprint. Aí vamos dizer que a gente vai fazer de 2 semanas, que normalmente é 2 semanas, tá? Dentro dessas 2 semanas, a gente vai planejar que a gente vai entregar a API desse negócio de colocar vídeo e foto, e que a gente vai entregar um banco de dados que vai salvar isso, sei lá. Então, a gente vai dizer que em 2 semanas a gente vai fazer isso. Tô chutando aqui porque eu acho que é super complexo e demoraria muito mais, tá? A gente vai se comprometer nessas 2 semanas de entregar isso. E a ideia é que não mude. Então, que não mude essas 2 tarefas. Que não surja do nada uma tarefa para colocar no meio da sprint. E aí você vai ter que dividir as suas horas para fazer uma coisa ou outra. A ideia é que você planejou ali que 2 semanas você vai fazer isso. É isso que os devs vão trabalhar em cima. E aí, quando chegar no final das 2 semanas, vocês vão mostrar isso pro seu time que foi feito. Aí eu tenho uma outra foto aqui também, melhorzinha, que mostra um pouco sobre isso. E dentro do Scrum, a gente tem alguns papéis mais definidos. Então, a gente tem que ter um PO, que é um Product Owner. A gente deveria ter um Scrum Master. A gente deveria ter o time Scrum, que são os devs. A gente meio que seta esse modelo, tá? Para ele funcionar. Porque cada um tem o seu modelo aqui dentro. Quando a gente fala de Kanban, a gente fala que é um fluxo contínuo. Então, a gente não amarra mais das 2 semanas. A gente vai ter que fazer essa funcionalidade. Você lista todas as tarefas ali. E os devs vão pegando a tarefa e vão entregando. Vão pegando e vão entregando, sabe? Vai fazendo uma, vai subir na outra. Vai fazendo uma, vai subir na outra. E aí é de uma forma contínua. E não tem muito papéis definidos aqui dentro. Tipo, não tem alguém, tipo, chamado PO lá dentro. Talvez possa ter alguém fazendo um papel ali mais ou menos de negócio. Mas não tem a obrigatoriedade de ter alguém fazendo esse papel. Muito menos um Scrum Master, tá? Normalmente o time usa um quadro mesmo, que nem aquele que a gente mostrou do Scrum ali, e ele vai pegando e vai fazendo, é infinito. Então, assim, não vai parar pra setar de 2 semanas ou de 3 semanas, a gente vai trabalhar naquilo.
Às vezes tem misturas, tá, gente? Quando vocês olharem nas empresas, elas não são perfeitas. Então, acontece um monte de coisa. Às vezes tem uma mistura. Por exemplo, aqui no Scrum, quando eu chegar lá, eu vou falar que a gente tem algumas cerimônias que a gente precisa fazer. Tem alguns times que pulam uma ou pulam outra, ou que em vez de fazer essas cerimônias a cada sprint, faz no mês. O que eu falo sobre isso? Pra gente falar que a gente faz Scrum mesmo, a gente tem que seguir o que o guia do Scrum diz. Então, assim, e ele diz que é pra gente ter isso. Mas, na prática, às vezes a gente não consegue. A gente tenta fazer o máximo possível que dá com o recurso que a gente tem, né? Então, é muito isso que... Acho que foi o Rafael que falou, né? Acho que é muito isso que falou. Na hora que você chega na empresa, você vê que não é exatamente desse jeito. Porque é tudo questão financeira. Então, às vezes, a empresa não tem dinheiro suficiente para colocar todos esses recursos ali dentro. Às vezes, você vai ser um dev que não vai estar num produto específico. Tipo, eu vou só cuidar da parte de comentários do site e do carrinho de compras. Às vezes, você vai cuidar de outros produtos com outros times também. Então, meio que você vai ter que dividir ali o teu dia, as tuas entregas, olhando. Mas, assim, no mundo perfeito ideal, vocês deveriam ser exclusivos de uma squad só. Vocês deveriam estar trabalhando no produto de vocês ali, 100% dedicados a ele. Mas, como eu tô aqui para falar na prática, às vezes isso não acontece. Às vezes vocês vão atuar em mais de um, e conforme vocês vão entendendo mais, vão te puxar para outro. Ou alguém sai de férias, você vai precisar cobrir alguém. E aí essas coisas acontecem mesmo, tá? Aí aqui é uma visão mais geral do Scrum. Como eu te falei, ele tem um guia mesmo. Existe um guia do Scrum que é atualizado acho que a cada 2 ou 4 anos pelos caras que criaram o Scrum lá em 2001, que eles mostram exatamente como a pessoa deve seguir, como uma empresa que quer implementar esse ágil, essas squads. E aí tem parte da empresa que roda em ágil, parte da empresa que roda em tradicional. Mas essas squads que usam ágil, se forem seguir o Scrum, deveriam seguir basicamente o que está escrito lá, ou tentar chegar o mais perto possível disso, tá? Então, eles têm alguns pilares importantes, que é a parte de expansão. Então, para você medir o progresso em direção à meta. Então, cara, a gente vai colocar foto e vídeo no iFood da foto das entregas, porque a gente quer aumentar o engajamento, porque a gente descobriu que as pessoas compram mais de restaurantes que são bem avaliados. Sei lá, vamos supor isso. Então, a gente precisa medir quando a gente subir, né, a foto e o vídeo lá no aplicativo para todo mundo, se realmente está mexendo nisso, se realmente as pessoas estão engajando mais, estão comprando mais de restaurantes que tem. A gente pode fazer teste. A gente pode, por exemplo, em vez de subir para todo mundo, a gente pode subir para uma base de usuários específicos. Então, sei lá, clientes que compram toda semana vão conseguir ter acesso a essa funcionalidade. Então, você testa com ela primeiro. Enfim, dá para fazer muita coisa ali dentro, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Quando você tá nesse time lá, acho lá atrás. No time aqui, ó, no time típico, eu esqueci de falar do QA, da pessoa de tester, né? Algumas squads, alguns times têm uma pessoa de qualidade aqui associada. Ou, às vezes, tem uma pessoa de qualidade que cuida de mais de 1 ou 2 produtos. Então, é importante ter essa pessoa para testar o que está subindo, para fazer essas análises. E, às vezes, essa pessoa, ela testa mais de um produto ou ela está aqui dentro da squad. Então, depende muito da empresa que vocês forem, do que é, tá? Mas eu esqueci de comentar e comentei agora. Aí, vamos lá. Transparência. É legal quando você preenche lá o seu Trello ou outro sistema que faz a mesma coisa. Você mostrar o que você está fazendo. Porque, assim, às vezes eu tenho uma dúvida que fulano tá fazendo, outro fulano tá fazendo, no sentido de, cara, quando ele chegar naquela funcionalidade ali, vai impactar a minha, o que eu tô fazendo. Então, eu posso dar uma olhada ali no board e ver, cara, o fulano pegou essa atividade, então posso conversar com ele. Ou então eu preciso marcar uma reunião com ele para saber qual foi o resultado daquele teste. Ele tá escrito lá no board, a gente pode mesmo olhar e pode ver. Então, o intuito é também ser transparente nesse sentido. E também poder se adaptar. Por isso que a gente faz em sprints aqui no Scrum, né? Então, a gente vamos dizer que a gente subiu a foto e viu que ninguém colocou nada. Pô, tá estranho. O que será que tá acontecendo? Será que não tá visual pra todo mundo? Será que a gente precisa fazer, sei lá, um botão, colocar uma coisa mais chamativa? Será que a gente precisa dar um destaque melhor na página inicial?
Ou será que a gente realmente falhou? Nossos testes todos mostraram que estava todo mundo querendo e quando a gente subiu, o pessoal não engajou. Por que será? Será que vale a gente atrelar o pessoal colocar a foto a eles ganharem moedinhas para trocar por desconto, que nem é na Shopee, por exemplo? Não sei. Acho que essas coisas geram pra gente insumos pra gente trabalhar, tá? Aí, como eu falei, tem os papéis bem definidos, então a pessoa de produto, o Scrum Master, os desenvolvedores, e uma boa prática é ter um Tech Lead, que é uma pessoa mais sênior aqui dos desenvolvedores, que vai fazer ali a ponte, normalmente entre o PO, o Tech Lead, ele tá mais por dentro do negócio também, é importante ter também. Aí, outra coisa, tem squads que tem Tech Lead, tem squads que não tem. Tem squad que a gente pega o dev mais sênior aqui e meio que ele vira o Tech Lead. Então, depende. Às vezes não tem recurso financeiro para colocar um Tech Lead. Então, depende muito, tá, gente? Da onde vocês entrarem, do porte da empresa que vocês entrarem, de como ela tá direcionada. Aqui são alguns artefatos que a gente precisa ter dentro da squad que eu vou explicar daqui a pouco. E aqui são as cerimônias que a gente faz. Então, a gente tem a cerimônia de planning, que é o planejamento. A daily, eu vou explicar tudo daqui a pouco mais detalhada, né? A daily, a revisão da sprint, mostrar o que vocês fizeram, e a retrospectiva. E uma que é importante, que não é uma cerimônia oficial, mas é importante ter, que é o refinamento, que é a parte que a gente vai transformar aquela ideia, aquele card mais, numa visão mais macro, em mais micro, né? Então a gente vai refinar ele, vai descobrir o que precisa fazer. Para fazer a API, preciso disso e disso, para fazer esse botão, preciso daquilo, outro. Então, a gente refina aqui. Aí, voltando aqui para o produto backlog, foi o que eu expliquei lá na frente. É uma lista, todo produto tem que ter esse produto backlog, é uma lista priorizada de todas as funcionalidades que vão entrar, melhorias que precisa ter, correção de bugs, que às vezes subimos um negócio, deu bug, a gente precisa melhorar. É uma lista gigante ali, que ela é uma lista viva, que sempre é atualizada, de coisas que a gente precisa fazer no nosso produto. Então, vamos supor que talvez o iFood tenha uma lista gigantesca dessa de coisas que eles querem implementar aqui. O Sprint Backlog dessa lista gigante de, sei lá, 30 coisas, quando a gente for começar uma sprint, a gente não pode fazer tudo isso, a gente não tem capacidade para isso. Então, dessa lista gigante, a gente vai selecionar 3 tarefas, que é o que dá pra gente fazer com o time que a gente tem aqui. Então, você vai meio que... esses itens selecionados aqui durante a sprint. E vai fazer com base nessa capacidade mesmo. E o produto incremento é, de fato, o que vocês vão entregar no final daquela sprint. Então, eu planejei entregar uma API e um banco de dados. É isso que você vai mostrar ali no final da sprint. Eu planejei entregar uma funcionalidade que tem um botão, ali o layout todo da foto, como é que vai aparecer. Então, é o que você buscou para entregar dentro do início da sprint, você vai entregar depois. E tem a parte de controles, que é mais as métricas mesmo do produto, tá? Sprint, aí foi que eu já fui falando, né? Eu já fui falando antes. Esse termo aqui, sprint, é um termo lá da corrida, né? Sei que o pessoal corre aqui e tudo mais. É um termo lá dos corredores usam, que é para correr o mais rápido possível para uma distância curta pré-determinada. É mais ou menos aí que veio esse nome, né? Pegaram dali. Basicamente, o que é? É isso que eu falei pra vocês. A gente vai setar o trabalho que a gente vai fazer. Então, vamos dizer que vocês vão entrar no time que vai trabalhar em sprint de 2 semanas. São 2 semanas que vocês vão escolher o que vão fazer e vão trabalhar em cima disso e entregar no final. É basicamente isso. A gente tem ali metas para cada sprint, então o objetivo dessa sprint é isso e isso. E a gente vai fazer de tudo, a gente, que eu diga, todo o time, porque nós somos um time juntos, né? Todo mundo ali, o agilista, o Scrum Master, enfim, qual for o nome que tiver, todos têm que estar em busca de um objetivo, que é entregar essa sprint e é fazer chegar lá no final com o que a gente prometeu e entregue. Até porque a gente acorda isso com os nossos caras de negócio, enfim. É importante a gente ter isso. Aí, vamos lá. Vamos fingir aqui que a gente está fazendo essa sprint de 2 semanas, que é a sprint lá para entregar a parte da API e do banco de dados para fazer esse vídeo e essa foto, tá? Beleza, começamos a sprint hoje. No primeiro dia de cada sprint, a gente faz o planejamento dela, que é essa sprint planning. A gente, de fato, vai pegar as tarefas que foram definidas, definir a meta dela,
e a gente vai refinar do que precisa, a gente vai dizer quem vai ser o responsável por cada tarefa. A API vai ser fulano, o banco de dados vai ser fulano e outro fulano. A gente vai dizer quem vai ser responsável por essas atividades. E qual o papel dos devs nessa cerimônia? É eles realizarem as estimativas de quanto isso vai custar. Então, por exemplo, tem times que vocês vão entrar que eles fazem em horas. Então a gente fala assim, olha, para fazer essa parte da API aqui, vai ser necessário 5 horas, vai ser 10 horas, 24 horas. Ou em pontos. Aí em pontos é um pouco mais denso, porque a gente meio que separa ali em pontos, tipo, tarefas menores, maiores. Cada squad tem um seu, mas eu não vou entrar muito no detalhe aqui. Mas normalmente o pessoal faz em horas também. E também combina o que vai ser aceitável dessa atividade. Então, olha, o aceitável é que já tenha testado isso, que já tenha validado isso, que vocês mostrem pra gente com isso já setado. E é importante também dizer que não dá para fazer itens muito grandes. Então, assim, o ideal é que os devs fatiem esses itens de até um dia. Então, cara, para fazer um banco de dados é muito grande, tem muita coisa. Vamos fatiar essas coisas em pequenas entregas? O que a gente pode fatiar? Talvez tenha uma outra que é grande demais e tal, ou vai dividir entre 2 pessoas. Aí vai muito no dia a dia ali de como vai ser. E o Tech Lead ou o Dev Senior ali auxiliando vocês nessas estimativas, tá? Mas essas estimativas, elas são importantes porque a gente coloca ela naquele Trello ou no outro sistema parecido com aquele. A gente coloca ali para saber como que vocês estão performando, né? Como é que vocês, quantas horas vocês conseguem entregar. Enfim, a gente usa isso aí como métrica também. Aí, beleza. Dia 1 foi ali a planning, normalmente de 4 a 8 horas, dependendo do tamanho. A gente dividiu tudo, dividimos o que cada um vai fazer, tarefa de cada um. No dia seguinte, então, entre o dia... 2 semanas são 14 dias. Então, no dia 1, a planning. Do dia 2 ao dia 13, a gente vai fazer as famosas dailies. Então, o papel de vocês é mostrar pra gente, apresentar ali as entregas. Tem entregas que são muito técnicas, que às vezes não dá pra você ver. Mas, às vezes, se você montou lá já o layout, com aquele vídeo funcionando, feito o upload, você simula o cliente fazendo o upload daquele vídeo, o upload da foto, e aí você testa no ambiente de dev lá, você consegue ver aquilo ali funcionando, minimamente, né? Ou às vezes o analista de teste ou o próprio PO vai testar aquilo ali antes. Então, a importância de vocês mostrarem, nessas reuniões de revisão, é para vocês mostrarem mesmo o trabalho que foi feito naquela sprint. Olha, fiz isso, isso e isso, aqui tá entregue, blá, 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 blá. O que foi feito foi isso, o que não foi aquilo. E esse não foi, é importante já ter sido alinhado antes. Então, como eu comuniquei na outra daily lá, anterior, não deu pra fazer essa parte, por conta disso. É tudo uma questão de alinhamento mesmo, da gente organizar as coisas. Mundo real pra vocês. Muitas vezes a gente termina a sprint com coisas passando, né? Às vezes acontece muito da gente estimar uma coisa e ser muito maior do que a gente estimou. Então, o que acontece? Essa atividade acaba pulando para a próxima sprint. Então, isso acontece sim. Outra coisa de vida real que acontece. Estamos trabalhando na sprint para fazer API e banco de dados. Tá? Estamos trabalhando aqui. Chegou ali no meio da sprint, no dia 7, aconteceu um bug no iFood que o carrinho não está funcionando. Cara, vamos ter que parar tudo, se a gente for esse time que faz isso, a gente vai ter que parar tudo para resolver esse problema em produção. Então, assim, tem muitas coisas de vida real que acontecem que não dá pra gente seguir 100% daqui. Mas a gente tenta, nas outras sprints, seguir. Né? É importante que a gente tente manter aqui pra saber se foi ou que não foi. Mas às vezes, gente, acontece. Às vezes acontece de cair alguma coisa do ar, acontece de subir uma coisa e acabar estragando uma outra. Então, vida real acontece isso. Bugs que surgem do nada. Então, você pega um bug que não tava acontecendo ontem, surgiu hoje do nada, sendo que a gente não mexeu em nada. Acontece, porque às vezes você vai descobrir que foi alguém que mexeu um negócio lá atrás. Então, essas coisas acontecem, fiquem tranquilos. O importante é a gente sempre se comunicar entre nós, que eu digo time ali, para entender. Cara, foi isso por causa disso, foi isso por causa disso. E a gente conseguir se comunicar, tá? E aí a última cerimônia, que também é feita normalmente no mesmo dia, é a retrospectiva. Aí aqui a gente não fala sobre
a tarefa em si, o que rolou, o que não rolou. Aqui a gente fala como a gente, como time, foi nessas últimas 2 semanas. Como é que foi a nossa comunicação? Então, é hora meio que a gente lavar as roupas sujas. Então, tipo assim, por exemplo, fulano, não consegui falar com fulano por 3 dias. Ou alguma coisa que aconteceu. Não tá legal esse jeito de comunicar. As deles não tá sendo efetivas porque isso acontece muito, tá? A vida real também. Normalmente a dele dura uns 15 minutos. É pra ser bem rápido mesmo, nada... Pode durar mais? Pode. Pode durar menos? Pode. Mas a ideia é pra ser muito rápido. Às vezes o que acontece? Na dele, você começa a falar de um problema, aí você começa a falar de problema, de outro problema, não sei o que, e acaba saindo do objetivo da dele. Então, assim, é legal a gente falar assim, olha, a dele não tá sendo efetiva. Porque é pra gente mostrar o que tá em andamento, a gente tá falando de problema. Vamos marcar um outro fórum, uma outra reunião pra falar disso? Porque às vezes a gente vai falar e a pessoa que resolve não tá aqui. Então, esse momento de retrospectiva é uma cerimônia pra gente ver como a gente, time, estamos trabalhando juntos. Então, pra equipe amadurecendo, tendo conversas difíceis, às vezes fulano não responde, acontece isso muito também. Então, é o momento pra gente falar isso aqui. E o papel dos devs e de todo mundo é participar ativamente. Então, vocês contribuírem ali com o que pode ser melhor, o que foi bom, o que deve ser melhorado, o que a gente tem que parar de fazer. Normalmente é uma dinâmica que acontece ali, que faz. E aí, vida real também pra vocês aqui. Normalmente, isso aqui é uma sprint. Na próxima sprint vai ser igual. Então, na próxima sprint vai ser planejar, planning, dailies, review, retrospectiva. Toda sprint vai ser isso. Mas o que acontece? Tem algumas squads que, por exemplo, essa retrospectiva, eles não fazem toda sprint. Eles fazem a cada 2 sprints. Porque o time já é muito maduro, já não tem muita coisa pra falar e tal. Eles preferem juntar e fazer. Segundo o Scrum Guide, estaria errado. Mas às vezes no dia a dia ali é o que funciona. É o que funciona pro time. Então, acho que é muito disso. Vai muito do feeling de vocês sentirem como é que tá o time que vocês vão entrar. Se faz sentido. Se é um time que já roda bem, que já conversa, que já troca tudo, tranquilo. Agora, se é um time que tá iniciando agora, que não tem muito contato, que não roda, talvez valha a gente fazer essas cerimônias de retrô a cada sprint mesmo, tá? Aí aqui a gente tá encaminhando pro fim daqui a pouco. Então, assim, acho que a sinergia com um time de desenvolvimento, time de produto, todo mundo, é mais a parte de comunicação, escutativa. Então, é a gente entender que, às vezes, a área de negócio não sabe falar o técnico não sabe falar da área de negócio. Acontece muito isso. Das pessoas técnicas serem muito técnicas e realmente ter alguém para fazer esse meio de campo, que é o PM ou o analista de negócio, né? Então, é importante meio que entender ali, assim, por exemplo, chegou uma demanda. Cara, que demanda é essa que eles estão pedindo? O que é isso? Não faz o menor sentido. Então, é importante tentar explicar por que não faz sentido com o produto que a gente tem hoje. Então, conforme vocês forem amadurecendo e forem tendo mais experiência dentro dos produtos de vocês, e assim, depende de cada um for trabalhar, né? Não sei qual é a ideia de cada um aqui, mas vocês vão entendendo um pouco mais, saber como é que funciona, conseguir falar com o time de negócio, e ambos ir chegando num consenso ali comum do que é melhor para aquele produto, tá? Até aqui alguma dúvida? Algum ponto? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Então aqui a gente vai para a fase final já. Então na parte de recap, né? A gente vai recapitular algumas coisas aqui. Então foi o que eu falei, construir produto é um ciclo. Então a gente tem o ciclo de discovery e de delivery. Discovery, ele é onde você vai fazer a pesquisa, descobrir se é aquilo mesmo, se aquela ideia faz sentido, fazer protótipo, tudo aquilo. E a parte de delivery, que é a entrega. Então é a parte que você vai, de fato, trabalhar em cima daquilo. Seja no Scrum, seja no Kanban, seja como for a sua empresa. É o momento que vocês vão trabalhar para entregar aquela tarefa. E aí os devs devem se envolver em todas as fases. É o que eu acho aqui, que eu vejo de melhor opção, é vocês estarem inteirados de tudo que vai acontecer naquele produto, para vocês conseguirem dar algumas propostas de soluções ali, mais eficazes para aquele produto, para como funciona naquele dia a dia. E a documentação, né? Eu falei lá do Trello, eu mostrei lá as atividades, as tarefas. Normalmente, quando a gente trabalha numa funcionalidade... Então, vamos voltar para a nossa funcionalidade lá, do vídeo, da foto, do iFood. Tem que documentar
qual API está sendo usada, qual banco de dados, para onde está indo, o que está indo, qual foi a métrica que foi usada. Essa documentação, ela é essencial para o produto, porque pode entrar dev novo no teu time, ou você pode receber uma promoção para gringa e ir para outro time e deixar aquele produto lá. Então, é importante ter essa documentação, que ela não seja uma coisa extremamente chata e burocrática, que normalmente o pessoal que trabalha na parte tradicional do mercado é muita documentação, mas que ela seja uma documentação focada no objetivo de, cara, o que é essa funcionalidade, para que é, o que a gente usou, e deixar lá. E deixar lá escrito. Normalmente a gente usa, tipo, uma ferramenta chamada Confluence ou algum lugar para documentar isso. Eu não sei como é que vai ser nas empresas que vocês entrarem, mas normalmente tem uma ferramenta que vocês documentam essas coisas, tá? E aí, a última coisa, antes da gente fazer um game, um quiz aqui, não é quando a gente vai entregar, é tipo, que valor a gente vai entregar. Então, assim, a gente vai fazer o vídeo, a foto, com o objetivo de vender mais, com o objetivo de engajar mais, que a pessoa consiga encontrar um restaurante que realmente faça a entrega da comida direitinho, igual a foto. Focar meio que nisso, né? Focar nesse valor que vai ser gerado do trabalho de vocês. E eu acho que, assim, a nossa geração é muito mais focada no propósito daquilo, do que a gente vai fazer, do que a gente vai entregar, para que a gente está fazendo aquilo. Então, é meio que isso que o ciclo de produto inteiro quer mostrar. Que desde a pesquisa que a gente fez, até as nossas conversas e tudo, a gente entregue algo que faça sentido, né? Aí aqui a gente está terminando. E aí, só uma diquinha aqui, né? Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema de produto, eu indico muito o blog da PM3, só vocês botarem lá, tem bastante conteúdo legal. Tem também bastante artigo no Medium. Se você colocar lá qualquer tema, tem bastante artigo de uma galera, qualquer pessoa pode escrever lá. Então é bem legal, tem uns artigos bem legais lá. E também tem um podcast, para quem gosta de ouvir coisas como eu, Product Gurus. Ele fala muito sobre essa área de produto, com desenvolvimento, com uma linguagem mais de negócio. Então é legal para vocês irem se habituando também quando vocês chegarem na empresa, tá bom? Agora, a gente vai fazer, se ninguém tiver perguntas, a gente vai fazer um game. Alguém tem alguma pergunta? Peraí, deixa eu botar aqui. Vamos lá. A gente vai fazer um quiz aqui, valendo conhecimento e valendo o voucher do iFood, sobre o que a gente conversou aqui. E aí, eu não sei se vocês já usaram essa plataforma. Ela é uma plataforma que eu vou liberar aqui a pergunta 1. E aí, vocês vão ter, sei lá, 7 segundos, 8 segundos para responder. E vai ter as 5 perguntinhas aqui. E o vencedor, ele é quem acertar, né? E quem for mais rápido também. Porque como aqui é 8 segundos, então se você responder mais rápido, você tem chance de ganhar também. E aí eu coloquei no meio do caminho aqui alguns rankings pra gente ir vendo como é que estão as pessoas. Então, quando vocês se cadastrarem aqui, botem o nome de vocês pra gente saber quem foi que ganhou, tá? Porque senão, se vocês colocarem o nome aleatório, normalmente o pessoal coloca o nome aleatório. A gente não vai saber quem é. Então, coloquem o nome de vocês aqui. Se vocês conseguirem entrar, vocês vão me falando. Como é que eu tô tentando logar aqui? Ô, Bruno, não vai participar não, hein? Não, Bruno não. Bruno tá fora. Deixa eu ver aqui. Apareceu o nome pra vocês? Não, né? Pera aí. Peraí, gente. Peraí. Problemas técnicos. Deixa eu ver aqui o negócio. Peraí. Apareceu o nome pra vocês? Não, né? Não. Tá pedindo login. Tô fazendo login ainda. Login? Não, não é pra pedir login, não. Peraí. O meu tá aparecendo, tipo, quiz ciclo de produto. Tá assim, ó. Tá, isso mesmo. Ó, peraí.
Aqui já tem 8 pessoas. 8 pessoas prontas pra jogar. Não, mano, não apareceu isso não. Quando você entra nele, você tem que botar só o seu nome. Quer entrar por esse site aqui de cima? Se você entrar aqui, main.com e botar o código, ele também abre. Cópia de cubo. Ô, Gui, Fala tu, Rafa. eu entrei pelo celular e atualizei agora, foi. Tipo, Eu também entrei pelo celular e... Calma aí, vou tentar de dá um novo. F5 aí. Tem como botar de novo o QR Code? Código. Aqui, ó. Já é. Você fez isso, desapareceu meu nome aqui. Você voltou. Ih, gente. Pronto, agora apareceu meu nome de Voltou. novo. Ah, tá. Agora foi também, agora apareceu aqui pra mim. Foi? Foi. Tem 9? 9 ou 10, peraí. 10. Mais alguém vai? Acho que são 10 aqui, né? Calma aí, acho que entrei agora. Vê se apareceu alguma coisa aí. É porque aparece com outros bonequinhos aqui, não dá pra saber. Você vai saber depois. Ah, tá. Mas tá aparecendo assim, prepare-se pra jogar? Sim. Tá aparecendo pra vocês? Ah, Tá. então é isso. Então, posso? Falta mais alguém? Tem alguém fazendo ou não? Rafael levantou a mão. Não. A mão do Rafa levanta sozinho esse... Intuitivo isso aí. Não foi planejado, não. Tá, então eu vou começar, hein? Sejam rápidos e acertem. Vou começar, então. Olha pro celular, tá? Ou pra onde vocês estiverem coisados. Qual as fases do ciclo de produto que as pessoas desenvolvedoras deveriam participar? Ai, memória. Ah, você botou Discovery. É Discovery e Delivery, tá, que ser pessoal? todas. O ideal é que ele participe de todas ali. Não Falou de isso forma 18 ativa vezes, no Discovery, mas... Beleza. Deixa eu ver esse aqui, ó. Vamos ver quem tá na liderança até agora. Raya. É eu. Raya Tati Pininho. Pô, Olha se lá, eu fiz próxima merda, eu vou pergunta. pedir pizza sem queijo, cara, no iFood. Ó, pergunta 2. Como é composto um time de produto típico? Acabando, hein? 2, 1. Quem votou, votou. O ex-dev, Product Owner, Scrum Master e Evangelista. Isso. Faltou o Scrum Master ali no outro, né? Se for esse produto típico que a gente comentou aqui mais cedo. Vamos ver se alguém ultrapassou alguém ou não. Vou estar com um ping Bora. baixo, não é possível não. Tem que ser rápido, hein, gente? Próximo, hein? Número 3. Qual o papel da pessoa desenvolvedora no time de produto? Boa. Construir, testar, perguntar. Essa é fácil, né? Perguntar, monitorar. Para pessoas desenvolvedoras, documentação essa aqui foi uma brincadeira. Essa é uma brincadeira, gente. Eu sei que vocês têm coisas de documentação, mas... Pô, aí não, né? Muito trabalhoso, logo não preciso fazer. Se está na minha cabeça, tá ótimo. Tem muita gente que pensa isso, mas não é legal. O papel do PO, do agilista, Scrum Master, ficar provocando vocês nesse sentido. Ela é essencial para produtos, aquilo que eu expliquei, né?
pode chegar o coleguinha que vai entrar. Vocês vão ser esses coleguinhas que estão chegando lá. Imagina, vocês vão chegar no time, não tem documentação de nada, você vai ter que conversar com 1000 pessoas, tá na cabeça dela, tu vai ficar boiando por um tempo. Vamos pensar nos amiguinhos aí, quando vocês forem sêniors, tech leads aí. Vamos pensar nos amiguinhos que eram vocês no passado, hein? E agora a gente vai ver quem foi o ganhador ou ganhadora. Vamos ver quem foi, hein? Vamos ver. Tati. Parabéns, Tati. Ganhou. Valeu, tirou onda. Vai poder quintar ou sexta. Pode usar aí quando você quiser, tá bom? Valeu, obrigada. Pessoal, era isso. Assim, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal aí eu ter conversado com vocês. É um assunto que eu gosto muito, é um assunto importante. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês, né? O dia a dia de trabalho de vocês. E aí, se alguém. Eita, peraí. Se vocês quiserem me adicionar lá no LinkedIn, eu gosto de postar algumas coisas, eu gosto de postar alguns artigos, alguns textos ali sobre produto, sobre agilidade. Então, é importante também ter esse network, essa comunidade, né? O LinkedIn é muito usado para isso. Então, se vocês não usam muito, eu sempre falo com o Bruno, né? Para ficar ativo lá na rede, uma rede importante. Então, podem me conectar com lá, pedir alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Cara, fica à vontade, tá bom? Espero que tenha sido legal. E eu falei mais do que eu podia. Olha só, já são quase 8h30. Gente, achei que ia durar 1 hora só. Não tem problema não, tá? Sim. Carol, te pedi muito obrigada, tá? Em nome da Alê, da Mayara também, de toda a plataforma. Obrigada pela sua participação hoje, tá? Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com bastante conhecimento. Eu, inclusive. Mas falar, muito obrigada, tá? Tá ótimo, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Nessa área, quem tiver interesse por Scrum, enfim, alguma outra coisa nesse perfil, existem lugares onde a gente consegue consultar alguma trilha de estudos? Eu tenho uma trilha dessa no Trello. Posso compartilhar? Deixa eu anotar aqui para lembrar. Ai, valeu. Eu pego aqui e peço pro Bruno passar para vocês. Obrigadão. Tá? Eu tenho uma trilha dessa que tem essas coisas, esse Scrum Guide que eu falei, essas outras coisas assim. Tem tudo lá. Pode deixar que eu peço para ele passar, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui para pegar a foto aqui. Podemos? Então, vamos. O Bruno aí não tá fazendo a documentação da API dele, não? Se você poderia realçar esse ponto aí, né? Porque eu abri o código Inclusive, dele, eu dei uma olhada no Git dele, não vi nada sobre documentação. Foi bem lembrado. Não vi um ritmo, pelo menos, ali, pra dar uma moral. Tá no mudo. Tá muda aí. Não precisa explicar mesmo, não, cara. Tá errado. Obrigado, Carol, pelo seu tempo. Obrigado pela disponibilidade, tá bom? Foi muito gratificante. Bem agregador também. Suas falas. Show. Vamos tirar uma fotinho? Ah, beleza, Gui. Obrigada, hein? Tá, bora. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Peraí, 1, 2, 3 e... Já! Pronto. Deixa eu salvar. Pronto. Valeu, gente. Boa quinta pra vocês aí. Parabéns, Tati. E vamos junto, tá bom? Muito obrigado.